No filme 007 Operação Skyfall, vemos a cena em que James Bond conhece o agente Q. Ambos se estranham durante alguns momentos e dizem uma das frases mais icônicas do filme. Age is no guarantee of efficiency. And youth is no guarantee of innovation. Uma ideia tão simples, mas que nem sempre é levada a sério. O etarismo se caracteriza como um ato discriminatório e preconceituoso realizado contra uma pessoa baseado única e exclusivamente na sua idade. Tanto jovens quanto adultos podem ser vítimas de etarismo. No filme, isso não passou de uma primeira impressão e logo depois eles estavam trabalhando juntos, como equipe. Só que no mundo real, além de ser um problema social, o etarismo é também um problema econômico. Segundo a ONU, um relatório conjunto entre a OMS, o Fundo de População das Nações Unidas, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e o Escritório de Direitos Humanos da ONU revelou que na Austrália, se 5% mais pessoas de 55 anos ou mais estivessem empregadas, haveria um impacto positivo de 48 bilhões de dólares australianos na economia nacional anualmente. Também tiveram dados promissores quando fizeram um estudo nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Ainda não existem dados suficientes para concluir o mesmo em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, o que gera necessidade de mais pesquisa sobre o tema. Mas como o etarismo se manifesta nas empresas? Quais suas consequências? Há alguma forma de lidar com ele? Isso você vai ver agora no Webdoc SA. É difícil definir quando se começou o etarismo, visto que por toda a história da humanidade poderíamos encontrar relatos de pessoas que eram preconceituosas quanto a aceitar a informação transmitida por alguém simplesmente por ser mais jovem, ou de não aceitar um conselho de alguém mais velho por achar que são orientações ultrapassadas. O principal problema que o etarismo gera em relação ao jovem no contexto profissional não é difícil de ser identificado. É o estereótipo de que ele não tem competência para solucionar problemas complexos e exercer funções de liderança. O preconceito por parte de empregadores dificulta a inserção do jovem no mercado de trabalho, exigindo experiência. Isso tem certa lógica apenas até certo ponto, já que uma pessoa com mais idade provavelmente já passou por mais situações desafiadoras e, em tese, teria um ponto de vista mais abrangente. E o X da questão está nessas palavras, provavelmente e em tese. Deduzir que alguém é apto para determinado trabalho apontando apenas para a experiência do candidato beira o amadorismo e irresponsabilidade, visto que cada empresa possui seus próprios procedimentos, necessidades e culturas organizacionais. É um indício de que o próprio recrutador não tem muita ideia de como o trabalho precisa ser feito. Logo, existe um risco gigantesco dele contratar um especialista mal intencionado que fará um trabalho mediano, e no final isso irá refletir na própria imagem da empresa, gerando clientes insatisfeitos e perdas financeiras. Um bom gestor deve conhecer pelo menos o básico do trabalho a ser feito, para ter uma referência de como e quanto exigir dos colaboradores, e garantir que o processo de recrutamento seja eficiente e imparcial, expondo os candidatos a situações similares aos problemas em que eles devem solucionar ou ao cotidiano da empresa, levando em consideração as especificidades de cada cargo ou trabalho a ser realizado. Fazendo isso, ele direciona os recursos para o que realmente importa, que é encontrar uma pessoa que irá suprir a necessidade da empresa em determinado setor. Embora os jovens passem por problemas por conta do etarismo, os idosos são prejudicados ainda mais. Segundo a American Psychological Association, os estereótipos negativos do envelhecimento geram graves problemas que levam à discriminação e ao tratamento injusto de adultos mais velhos. O preconceito de idade está associado à degradação da qualidade de vida de pessoas que têm aproximadamente 65 anos, influenciando uma série de problemas psicológicos e físicos, incluindo até mesmo autopercepções negativas. A matéria também conclui que o etarismo causa impactos sociais, influenciando em como encaramos os cuidados de saúde, emprego, educação e elaborações de políticas públicas. Uma matéria de 2013 da ONU diz que naquele ano, 1 em cada 10 pessoas no mundo tinha 60 anos ou mais, e em 2050, essa proporção será de 1 em cada 5, com os idosos superando as crianças com menos de 14 anos.
Embora a maior parte desse aumento ocorra nos países em desenvolvimento, estamos testemunhando atualmente uma rápida aceleração no crescimento da população idosa em todo o mundo, sem precedentes. No entanto, apesar dessas mudanças demográficas impressionantes, as pessoas com mais de 60 anos de idade permanecem em grande parte invisíveis em todo o mundo. Os seus problemas específicos não são abordados de forma suficientemente específica, e os instrumentos internacionais existentes em matérias de direitos humanos, discriminação e violência não fazem qualquer referência a pessoas idosas. Pode-se dizer que, em sua maioria, os idosos sofrem com a exclusão social em todas as suas formas. As modalidades para ajudá-los caem por terra, muitas vezes dando lugar a programas voltados para outros grupos demográficos, como os jovens. E embora seja normal que as sociedades invistam em jovens que tradicionalmente são vistos como o futuro, vivendo mais e crescendo em número, não é demais lembrar que os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. Ao invés de ficarmos fazendo certos tipos de protestos que mais degradam a causa do que realmente contribuem para a solução do problema, podemos fazer algo que faz toda a diferença. No contexto profissional, serve de ajuda fazer exatamente como foi sugerido anteriormente para contratar a pessoa mais nova, um processo seletivo imparcial. E no contexto pessoal e familiar, podemos nos esforçar para tentar enxergar o mundo com os olhos deles, quer sejam jovens, adultos ou idosos. Isso pode demorar um pouco, já que temos que tirar tempo para dar mais atenção a essas pessoas. No longo prazo, isso vai valer a pena. Afinal, uma mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Fazendo isso, nós não vamos estar apenas aprendendo com eles, mas os valorizando como indivíduos. Isso não tem preço. Sei que parecem ser coisas simples, mas realmente são. O ser humano é simples. O mundo ao nosso redor está cada vez mais caótico e o excesso de informações nos induz a acreditar que precisamos de algo grandioso ou complexo para que qualquer problema seja resolvido. Quando na realidade, muitas coisas podem ser sim resolvidas com pequenos ajustes em nossa rotina ou nos nossos pontos de vista. Com o etarismo não é diferente. Agora, se você estiver trabalhando num ambiente altamente tóxico e que não valorizam seu esforço e sua competência, não importa o quanto você tente, saiba que na internet hoje em dia existem várias formas de se conseguir uma renda que te dê uma vida digna. E isso é independente da idade. Qualquer um hoje em dia pode aprender a monetizar suas redes sociais ou criar um canal no YouTube. É óbvio que você está ali porque precisa se sustentar ou sustentar a família. Mas ao invés de ficar tentando agradar meia dúzia de pessoas que acabam com a sua saúde mental para conseguir uma renda mínima, na internet temos o potencial de alcançar milhares ou milhões de pessoas em pouquíssimo tempo para oferecer os nossos produtos ou serviços. E ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa conseguir milhares ou milhões de visualizações ou seguidores para começar a faturar. Isso porque no meio digital existem mais pessoas interessadas em contratar serviços do que se pode imaginar. Basta saber exatamente o que fazer e quais pessoas você precisa alcançar. Se quiser saber mais sobre isso, acesse a aula grátis aqui no link da descrição. A idade não é apenas um número, são indicativos de algo maior, mas você só vai ter certeza disso depois de investigar com cuidado. Cada ser humano tem um dom nato, só que uns descobrem ele mais cedo do que outros, e alguns, por conta do contexto econômico e social em que se encontram, infelizmente nunca irão descobri-lo. Para finalizar, como contribuição para o tema, vou deixar na descrição mais 2 links. Um com casos em que jovens conseguiram se descobrir profissionalmente bem cedo e outro de pessoas que só conseguiram suas grandes conquistas profissionais depois dos 40 anos de idade. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço para você e sua família e até a próxima.